Bem-vindos ao Além do Normal. Eu sou a Kim Siqueira. Me siga nas outras redes sociais. Não esqueça de deixar o like para ajudar no engajamento, que é muito importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E se você gosta de terror, então deixa um joinha aí para mim nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho. Sem mais, vambora pro caso. Em novembro de 2011, uma mãe solteira com seus 3 filhos e a avó conseguiram se mudar para uma casa na cidade de Gary, em Indiana, nos Estados Unidos. Latoya Ammons, a mãe, estava muito feliz, pois apesar da casa ser humilde, era uma grande conquista para a família. Ela havia trabalhado muito e gastou todas as suas economias para comprar uma modesta casa localizada no número 3860 da Rua Carolina. Latoya trabalhava em período integral para conseguir sustentar seus filhos de 7, 9 e 12 anos. A mãe de Latoya e a avó das crianças, Rosa Campbell, também morava na casa para ajudar a cuidar das crianças enquanto a Latoya trabalhava. Um mês após terem se mudado, em dezembro de 2011, Latoya percebeu que as janelas da cozinha, do sótão e dos quartos estavam infestadas de moscas varejeiras. Então resolveram chamar um dedetizador para resolver o problema. Só que as moscas voltaram poucos dias depois, e muito pior. Eram nuvens de moscas pelas janelas, mas a família não considerou aquilo como algo sobrenatural. Na mesma semana, a avó Rosa estava na cozinha quando avistou em um canto uma figura muito alta e sombria. Mas como ninguém parecia ter notado a presença daquele ser, ela então ignorou e não falou nada para ninguém. Em uma determinada noite, a família já estava se preparando para dormir em seus quartos quando ouviram passos de alguém subindo as escadas, seguidos por um estrondo como se alguém tivesse caído. As crianças se assustaram e correram para os quartos da mãe e da avó. De cara, todos pensaram que era um ladrão que estava invadindo a casa e ligaram para a polícia. Mas antes da polícia chegar, Latoya foi verificar a casa para ver se achava o tal ladrão, mas notou que todas as portas e janelas estavam fechadas e não havia ninguém. Só que ela encontrou pegadas de uma bota com lama, que iam da cozinha para a sala em uma única direção, desaparecendo na porta de saída, que estava trancada com chave e corrente. Era como se alguém tivesse entrado pela cozinha, caminhado até a sala e depois atravessado a porta, o que não fazia sentido e não correspondia ao barulho que a família havia escutado. Os policiais chegaram, realizaram uma busca por toda a casa, mas não encontraram nada e também não havia nenhum sinal de arrombamento. Eles também viram as pegadas no chão e acharam muito estranho, porque eram maiores do que um pé de um ser humano normal. Como essas marcas surgiram na cozinha e lá havia uma porta que dava acesso para o porão, os policiais imaginaram que alguém tivesse se escondido lá. Ao descerem para averiguar o porão, os policiais constataram que ali não havia ninguém e que também não havia nenhum tipo de janela no local. Se alguém tivesse entrado no porão, com certeza ainda estaria ali. Antes de ir embora, a polícia disse para a família que estava tudo bem, que não havia nenhum invasor na casa e caso alguém tivesse entrado, já teria ido embora. Tudo isso foi registrado em um boletim de ocorrência, no qual até mesmo um dos policiais mencionou se sentir muito mal quando entrou na casa, principalmente ao descer no porão. Esse mesmo policial relatou que ao descer as escadas, notou uma substância pegajosa nos degraus, que parecia queimar a pele quando tocava. A família tentou continuar sua rotina, mas esses eventos estavam longe de terminar. As portas batiam, os quadros caíam da parede, os objetos moviam-se sozinhos e eram arremessados. Durante a noite, as atividades se intensificavam. A família ouvia sons muito altos, como se alguém estivesse andando pela casa, batendo nas paredes e movendo os objetos. Um dia, enquanto Rosa estava bebendo água, o copo do nada voou de sua mão e bateu na parede, se despedaçando. As portas dos quartos também abriam-se sozinhas, mesmo que estivessem trancadas e sem a chave na maçaneta. Em uma ocasião, um quadro de um santo simplesmente desapareceu. Semanas depois, o quadro foi reaparecer no quintal da casa todo quebrado. Naquele momento, Rosa percebeu que havia algo de maligno acontecendo naquela casa e decidiu contar para Latoya sobre aquela figura alta que ela costumava ver pela casa. Nesse mesmo dia à noite, Rosa escutou um choro de uma criança muito forte. Ela achou que fosse um dos netos, então decidiu seguir aquele choro. Aquele barulho vinha do porão, então assim que ela abriu a porta, ela viu aquela figura alta, sinistra, que estava fazendo aquele choro de criança. Ela então fechou a porta e foi verificar como estavam seus netos.
e não falou nada para ninguém. No dia 13 de março de 2012, Latoya e Rosa encontraram uma das crianças levitando em sua cama, a mais de 1 metro de altura, com o corpo rígido e em estado de transe. As duas ficaram apavoradas e começaram a gritar. A criança então caiu, acordou do transe, mas não lembrava de nada que havia acontecido. As coisas na casa só pioravam. As crianças passaram a sofrer uma espécie de convulsão, e quando estavam tendo esse ataque, os olhos das crianças reviravam até ficarem totalmente brancos, pronunciando palavras sem sentido e com uma voz muito grossa. Quando a convulsão terminava, as crianças não se lembravam de nada do que havia acontecido. As entidades também atacavam fisicamente os membros da família. As crianças diziam que eram cutucadas e empurradas por mãos invisíveis. Em um desses ataques, o filho de 12 anos foi arremessado contra uma mesa, o que causou diversos hematomas em seu corpo. Todos esses eventos deixavam marcas nos corpos das crianças. Então a escola começou a notar aqueles hematomas frequentes nelas. Devido às noites mal dormidas por conta dos barulhos, as crianças começaram a faltar às aulas, porque não conseguiam dormir durante a noite. Depois de faltarem por 11 dias seguidos, a escola desconfiou de que as crianças estivessem sofrendo algum tipo de abuso e acionou o conselho tutelar. Uma assistente social chamada Valerie Washington foi designada a visitar a casa da família Ammons, junto com o capitão da polícia chamado Charles Austin e mais uma equipe. Pela primeira vez, a família contou o que estava acontecendo naquela casa. Latoya e Rosa alegaram que estavam sendo atacados por algo sobrenatural depois que se mudaram para aquela casa. Todos que estavam presentes não acreditaram naquela história absurda. Então a assistente social decidiu entrevistar as crianças separadamente. Enquanto isso, o capitão da polícia decidiu verificar o histórico da casa e viu que a família havia registrado um boletim de ocorrência e que nesse boletim de ocorrência, os próprios policiais alegaram terem presenciado coisas estranhas dentro da casa. O capitão decidiu ligar para os policiais, que confirmaram tudo e inclusive disseram que ali naquela casa havia algo muito ruim. Mesmo com o capitão informando tudo isso para Valerie, a assistente social não acreditou. Ao começar a entrevistar o menino de 9 anos, a criança começou a andar como um animal, em 4 patas, falando com uma voz muito grossa. Outras pessoas que estavam na residência também presenciaram a tal cena. Mesmo após esse acontecimento, Valerie continuou a afirmar que as crianças estavam sendo abusadas, tanto pela mãe quanto pela avó. A assistente social ameaçou Latoya, dizendo que se as crianças continuassem a aparecer na escola com aqueles hematomas ou a faltar aulas, ela perderia a guarda dos filhos. Desesperada, Latoya decidiu procurar ajuda na vizinhança. Um dos vizinhos indicou uma médium que morava na região. Essa médium foi chamada e assim que entrou na casa começou a passar mal. A médium disse para Latoya que ali haviam cerca de 200 demônios. A médium passou tão mal que foi embora antes de concluir a visita. A médium depois enviou um relatório para Latoya, no qual ela recomendou que a família se mudasse dali imediatamente. A médium também relatou que essas entidades eram de épocas diferentes e provavelmente aquele era um local onde se praticavam rituais de invocação. Todos na vizinhança sabiam o que acontecia na casa da família Ammons. Inclusive, os próprios vizinhos também escutavam barulhos e gritos, mesmo quando a casa estava vazia. A imprensa tomou conhecimento do caso e divulgou diversas matérias no jornal, chamando o local de a Casa dos 200 Demônios, como acabou ficando conhecida. Com a repercussão do caso, um padre católico chamado Michael Magnor foi até a casa para tentar ajudar a família. Ao chegar no local, ele afirmou que coisas muito ruins ligadas ao mal estavam presentes lá e que a casa precisaria passar por um exorcismo. Para fazer o exorcismo, o padre precisaria de uma autorização da Igreja Católica. Como essa autorização geralmente leva bastante tempo, o padre decidiu realizar uma espécie de bênção no local. No mesmo dia que o padre deu a bênção, à noite, Latoya acordou com um barulho muito estranho vindo do quarto da filha de 7 anos. Ao chegar no quarto, ela viu a menina com os olhos totalmente virados e com o corpo rígido, com a cabeça quase toda virada, falando coisas sem sentido em um idioma que ela não conhecia. Quando esse tal surto passou, a criança foi arremessada contra a parede, deslocando o ombro e machucando a testa. Latoya, desesperada, levou a filha para o hospital. Chegando lá, como o conselho tutelar já havia emitido o alerta sobre possível violência doméstica, o hospital acionou o conselho tutelar e Latoya perdeu a guarda dos 3 filhos.
As crianças foram encaminhadas para um lar temporário durante 6 meses. Sem saber mais o que fazer, LaToya procurou o padre Michael e suplicou pelo exorcismo na casa, já que ele poderia ser o único capaz de ajudá-la. Contudo, como a igreja ainda não havia autorizado tal exorcismo, o padre nada pôde fazer. Alguns meses se passaram. LaToya não suportava mais. Além de estar sofrendo com as atividades sobrenaturais, tinha que viver sem os filhos. Ela foi até o padre Michael inúmeras vezes suplicar por ajuda, até que ele decidiu ajudá-la com um ritual de exorcismo menor, que não precisa de autorização da Igreja Católica. Quando o padre chegou na casa e iniciou o ritual de exorcismo menor, LaToya começou a se contorcer, como se estivesse possuída. O padre disse ter visto uma nuvem de moscas no porão, que formavam uma espécie de ser. As persianas da casa ficaram repletas de uma gosma fétida, e também se mexiam sozinhas, mesmo sem nenhum vento. O padre disse que também viu a tal entidade alta na sala, a mesma que a avó havia visto. LaToya continuava a se contorcer muito, e quando o padre viu que não estava adiantando, ele interrompeu o ritual e não finalizou. Para o padre, o problema só seria resolvido com o exorcismo maior. Depois do ritual de exorcismo menor na casa, as coisas pioraram tanto que LaToya e Rosa tiveram que passar um tempo na casa de parentes. Lembra daquele primeiro policial que foi na casa e registrou o boletim de ocorrência? Então, quando ele soube das coisas que estavam acontecendo na casa, ele chamou o capitão da polícia, o Charles, para irem até a casa investigar por conta própria. Eles também convidaram a assistente social Valerie, que não havia acreditado na família. Eles pediram permissão e a Rosa os acompanhou até a casa. Os policiais foram lá enquanto a casa estava vazia, assim não haveria chance de alguém estar manipulando aquela situação. Assim que chegaram na casa, eles foram atraídos para o porão, onde sentiram uma sensação de muito frio. Em várias partes da casa havia aquela substância pegajosa e fétida. Em um dos momentos, a assistente social foi andar pela casa com a Rosa, quando de repente ela foi atacada por algo invisível que deixou marcas em seu corpo. Então ela saiu da casa correndo desesperada. Um dos policiais decidiu tirar foto com o celular, pois ele tinha lido em algum lugar que a câmera do celular pode capturar algo que não vemos a olho nu. Eles tiraram diversas fotos pela casa e em todos os cômodos. Quando estavam do lado de fora, eles tiraram uma última foto, que é onde aparece a figura sinistra na janela. Depois que essa foto da janela foi divulgada, o caso acabou ganhando bastante notoriedade, e então as pessoas começaram a acreditar na família. LaToya conseguiu recuperar a guarda dos filhos, e como a família era muito humilde e não tinha condições de comprar uma outra casa em outro lugar, os moradores de Indiana fizeram uma vaquinha, e assim a família conseguiu se mudar daquela casa. Após a mudança, as crianças nunca mais tiveram problemas de saúde, problemas na escola e hematomas pelo corpo, o que corroborou para que muitas pessoas acreditassem nas histórias que a família contava. O padre Michael conseguiu a aprovação da Igreja Católica para fazer o exorcismo maior. Toda a família passou pelo ritual, com exceção da casa, que nunca foi exorcizada. Posteriormente, o padre escreveu 3 livros onde relatou tudo o que viveu naquela casa. A casa permaneceu fechada por 2 anos, até que em 2014 um investigador paranormal chamado Zach Bagans alugou a casa para fazer um documentário para o Ghost Adventures. Só que ele nunca conseguiu finalizar os episódios, porque a equipe era atacada e passavam muito mal. Zach Bagans, que tinha mais de 20 anos de experiência com o sobrenatural, decidiu comprar o imóvel. Ele decidiu morar lá por um tempo, mas ficou muito assustado e decidiu se mudar. A casa foi demolida em 2016 e o local onde era a casa permanece vazio até hoje. Em 2018, Zach Bagans fez um documentário sobre a casa, chamado Demon House. A família Amos só deu uma única entrevista no ano de 2013. Eles não quiseram falar mais nada sobre o assunto. A família nunca chegou a ganhar nenhum valor com o caso, mesmo que tenha sido utilizado como base para diversos filmes e livros. A própria família optou por não serem vinculados à história. A Netflix lançará um filme de terror de exorcismo nesse ano de 2024, que vai ser baseado na Casa dos 200 Demônios. O filme se chama The Deliverance e conta com a participação de atores renomados como Glenn Close, Octavia Spencer e Omar Epps. Esse é um dos casos sobrenaturais americanos mais bem documentados, já que houve envolvimento das autoridades e até mesmo da Igreja Católica. E até hoje não encontraram nenhuma explicação lógica para os eventos que ocorriam na casa. E você, acredita nessa história ou acha que tudo não passou de um sensacionalismo?
Me diz aí nos comentários o que você acha. Aproveite para assistir os outros vídeos do canal que estão aparecendo nos cards. Obrigada por assistir e até a próxima.